Olá, pessoal. Eu sou Jaísa Sâmara, sou professora de Direito Penal, mestra em Criminologia e Ciências Forenses. E hoje a gente vai falar um pouquinho das alterações que a chamada Lei Antifeminicídio vem causando em várias legislações, dentre elas o Código Penal. Então, estamos compartilhando aqui o documento. Então, no dia 9 de outubro de 2024, recentemente, entrou em vigor, foi sancionada pelo presidente Lula, a Lei 14.994, a chamada Lei Antifeminicídio, que é, digamos assim, uma tentativa, de diminuir a quantidade de casos de não somente de feminicídio, mas também da violência doméstica e familiar contra a mulher no sentido geral, já que essa lei ela mexe não somente com o Código Penal, ela altera não somente o Código Penal, mas o Código de Processo Penal, a Lei Maria da Penha, a Lei de Execução Penal, a Lei de Contravenção Penal. Então, são várias alterações que nós temos. Então, vamos começar com relação ao Código Penal, na parte que trata a respeito dos efeitos da condenação. Então, quando a gente fala de efeitos da condenação, são os efeitos secundários da condenação, porque nós temos os efeitos primários, que são as penas, sejam elas privativas de liberdade, restritiva de direitos e multa, e temos os efeitos secundários da condenação, que estão descritos lá no artigo 92 do Código, ou seja, além da pena, o juiz ele pode colocar na sentença esses efeitos secundários da condenação. E aí, um dos efeitos que foi alterado foi esse do artigo 92, inciso 2º, que versava a respeito da perda do poder familiar, da tutela ou da curatela, no caso da prática de crimes dolosos punidos com reclusão, que eram praticados contra filho tutelado ou curatelado. Então, a redação do artigo 92, inciso 2º, passou a ser a seguinte: a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos, sujeitos a penas de reclusão, cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, tutelado ou curatelado, bem como nos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, dos termos do parágrafo 1º do artigo 121 deste Código. Então, a mudança aqui, enorme, por sinal, foi com relação ao fato de que se o indivíduo ele praticar um crime com violência, não um crime doloso, contra, por exemplo, a outra pessoa que exerce o poder familiar, então vai haver a perda do poder familiar com relação aos filhos, ou a perda da tutela, a perda da curatela, enfim. Então, antes a gente só tinha o quê? Se, por exemplo, o pai praticasse um crime doloso apenado com reclusão contra o filho, contra a filha, ele perderia o poder familiar. Mas agora, com essa alteração, se esse crime for praticado contra a mãe, do filho ou da filha, então, por razões do sexo feminino, como coloca lá no artigo 121A, parágrafo 1º, que diz respeito à violência doméstica e familiar, e também aquela questão do ódio, menosprezo à condição da mulher, então ele vai perder, por exemplo, o poder familiar. Então, um pai que comete um crime contra a mãe, um crime doloso, apenado com reclusão, então ele pode sim perder o poder familiar, não somente se ele praticar esse crime contra o filho ou a filha, como era antes, mas também contra a genitora. Então, foi uma grande alteração que aconteceu aí no artigo 92, inciso 2º, do Código Penal. Bom, aí no artigo 92 traz parágrafos, colocando o seguinte: os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença pelo juiz, mas independem de pedido expresso da acusação, observar o disposto no inciso 3, parágrafo 2º deste Código. Então, o que acontecia? O artigo 92, ele trata de efeitos secundários que não são automáticos, porque nós temos os do inciso 1º, que são automáticos, que eles vão constar de qualquer sentença, independentemente do juiz colocar ou não na sentença, eles são, digamos assim, presumidos, enquanto que os do artigo 92, o juiz precisava colocar expressamente na sentença, porque eles não eram automáticos. Só que, a partir dessa mudança, nós temos o seguinte, que o parágrafo 2º, ele coloca: ao condenado por crime contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A deste Código, serão
aplicados os efeitos previstos nos incisos 1 e 2 do Código do caput desse artigo, vedadas a sua nomeação, a designação ou diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo, entre o trânsito em julgado da condenação até o efetivo cumprimento da pena. Esse efeito é muito interessante, porque, então, por exemplo, se o homem ele praticar qualquer crime, né, que disser respeito à violência doméstica, perdão, a violência, né, a condição do sexo feminino, não somente a violência doméstica, mas também a condição do ódio, menosprezo à mulher, ele não vai poder ser nomeado, nem designado, nem diplomado, nem em qualquer cargo, função ou mandato eletivo. Isso é muito interessante, né? Traz uma maior restrição a esses indivíduos que são condenados por algum crime que esteja relacionado à violência contra a mulher, e eles não podem, né, nem serem designados, diplomados, nomeados a partir da efetiva condenação, ou seja, a partir do trânsito em julgado da condenação até o efetivo, né, término do cumprimento de pena. Tá? E interessante também é que, com relação à violência contra a mulher, esses efeitos da condenação que antes precisavam ser expressos pelo juiz na sentença, eles se tornam automáticos. Ou seja, o juiz não precisa colocar na sentença expressamente para que eles produzam efeito. Então, vejam, né, a grande alteração que aconteceu aí no artigo 92 do Código Penal, né, colocando o seguinte, olha, acho que a melhor inovação é essa, né, que o indivíduo ele não pode ser nomeado caso ele passe no concurso, a questão também não poder ser designado, diplomado no caso do mandato eletivo, né, então, isso é um ponto bem interessante nessa legislação, né, para tentar barrar realmente que essas pessoas que cometam crimes com violência contra a mulher, elas possam ser beneficiadas de alguma forma, seja através da nomeação no concurso, seja através com relação ao mandato eletivo ou a designação de uma função pública, né? Então, andou muito bem o legislador aí quando fez essa alteração, e sem contar a perda do poder familiar no caso de ter sido condenado por algum crime praticado com violência, né, contra a mulher, né, pela condição do sexo feminino, não só a questão da violência doméstica, mas qualquer condição que relaciona ao ódio ou menosprezo contra a mulher. Em seguida, a gente vem para uma outra alteração de suma importância, que foi no crime de feminicídio. Antigamente, o feminicídio estava tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, como uma qualificadora do homicídio. E aí, o legislador ele retirou o feminicídio do 121, parágrafo 2º, 6º, e criou um 121A, né? Ou seja, além do homicídio, a gente tem o crime de feminicídio mesmo, ou seja, deixa de ser uma mera, entre aspas, qualificadora do homicídio, né? Está totalmente vinculado ao homicídio para ser um crime autônomo, né? Então, a partir do momento que se cria o 121A, né? Então, nós temos aqui matar a mulher por razões da condição do sexo feminino, né? Então, a gente não teve alteração com relação ao que coloca ao caput do artigo 121A, está da mesma forma, a tipificação está da mesma forma que estava antes, lá no 121, parágrafo 2º, 6, mas a grande inovação aqui é a pena, porque antigamente era pena de 12 a 30 anos de reclusão e passou a ser reclusão de 20 a 40 anos. Então, hoje em dia, a pena do feminicídio é a maior que a gente tem no Código Penal, né, já que antigamente as penas iam até no máximo 30 anos, né, a pena em abstrato, né, e até 30 anos, a pena do feminicídio agora vai de 20 a 40 anos. Isso quer dizer que quando o juiz começar a calcular a pena de um feminicídio consumado, ele já começa aí do mínimo de 20 anos, né, então uma pena bem alta, né, para tentar barrar essas situações. E aí o parágrafo 1º, ele vem explicando, né, o que é essa condição do sexo feminino, que eu acho que, na realidade, faltou um pouquinho de coragem ao legislador de mudar o termo sexo para gênero, né, para ficar bem claro mesmo que o gênero feminino não é somente o sexo, mas a questão social, como a mulher se reconhece, incluindo, inclusive, as mulheres trans, né, então, acho que falta um pouquinho de coragem ao legislador de trocar essa expressão sexo por gênero. Mas, enfim, então nós temos aqui as duas situações em que há condições do sexo feminino, que são a violência doméstica e familiar, né, que realmente a maior parte dos feminicídios realmente estão relacionados aí com a violência doméstica e familiar, e o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, né? Às vezes não há uma relação
familiar, doméstica, né, entre a autor e a vítima, mas que é uma condição de menosprezo, de ódio, né, com relação ao sexo feminino. Então, houve a mudança maior, aí foi realmente retirar o feminicídio lá do parágrafo 2º, inciso 6º do 121 e criar um crime autônomo com relação ao crime de homicídio. E a pena, né, de 20 a 40 anos de reclusão. E o parágrafo 2º do artigo 121-A coloca as causas de aumento de pena com relação ao feminicídio, quando coloca: a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é a mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade, né? Então, digamos que essa mulher está numa maior vulnerabilidade, principalmente com relação à gestação, né? Durante a gestação e também nos 3 meses posteriores, tendo em vista a questão do puerpério, né? Então, o puerpério tardio, que dura aí a partir dos 45 dias depois do parto. Né? Então, também o fato da pessoa ser mãe ou responsável, né? Então, às vezes não é mãe, mas tem a guarda, tem a tutela de uma criança, de um adolescente, ou então é a cuidadora de uma pessoa deficiente, né? Que pode ter qualquer idade. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou vulnerabilidade física ou mental. Também com relação à vulnerabilidade dessas vítimas, né? Seja vítima menor de 14 anos, que engloba criança e também os adolescentes até 13 anos, pessoas idosas, pessoas com deficiência, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, né? Então, às vezes, aquele feminicídio, ele é filmado, né? Ou está ocorrendo ali, né? Na frente, né? Fisicamente ali, do filho, ou do pai, ou da mãe, né? Bem como também de forma virtual, tendo em vista que hoje pode ser até gravado, né? Transmitido aí ao vivo, né? Para aquelas pessoas que estão descritas como descendentes e ascendentes. Bom, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha, né? Então, nós temos várias medidas protetivas de urgência, uma das principais é a questão da medida de distanciamento, né, em que o juiz estabelece uma metragem para que o agressor não chegue próximo da vítima, né? Então, se houver o descumprimento de alguma medida protetiva, qualquer uma dessas medidas que constem lá no artigo 22, incisos 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha, nós temos causa de aumento de pena. Nas circunstâncias previstas, incisos 3, 4 e 6 e 8, do parágrafo 2º do artigo 121. Então, diz respeito que aos meios de execução, como traição, fogo, asfixia, veneno, tortura. O inciso 4 fala dos modos de execução, como traição, emboscada, dissimulação. E o inciso 8º, que fala a respeito do uso de arma a utilização de arma de uso proibido ou restrito, né? Então, se essas 3 circunstâncias aí estiverem presentes, nós vamos ter causa de aumento de pena, tá? Bom, e a coautoria, né? Então, comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstos no parágrafo 1º desse artigo. Então, primeiramente, o que são elementares? Segundo o artigo 30 do Código Penal, elas são circunstâncias subjetivas que se comunicam a coautores e partícipes, mas desde que todos tenham conhecimento. Então, por exemplo, se um indivíduo ele contrata outra pessoa, né, ou então ele se digamos assim, une a um amigo ou a uma amiga para cometer um feminicídio, então esse outro aí que não tem relação, ele pode responder por feminicídio também, porque o fato de matar uma mulher pela condição do sexo feminino é um elementar do tipo de feminicídio. Então, vai se comunicar aos coautores e partícipes, desde que todos tenham conhecimento da elementar, né? Então, olha que interessante, né? Então, sim, todos podem responder por feminicídio diante de um concurso de pessoas. Bom, saindo aqui dessa parte do artigo 121-A, né, que fala especificamente do crime de feminicídio, nós vamos agora para o crime de lesão corporal, né? Então, o artigo 129, ele foi alterado também. Lá no artigo 129, parágrafo 9º, a gente já tinha uma qualificadora chamada violência doméstica,
que qualquer pessoa poderia figurar como vítima desde que tivesse uma relação doméstica com o agressor ou agressora. Inclusive, no parágrafo 9º, pode ser vítima tanto pessoas do sexo masculino quanto feminino, e não exclusivamente do sexo feminino, tá? O gênero feminino. Então, a mudança aqui foi, por exemplo, com relação à pena, porque antigamente a pena era detenção de 3 meses a 3 anos, e a pena passou a ser reclusão de 2 a 5 anos, né? Então, a pena bem elevada com relação à violência doméstica. Só que aí o parágrafo 9º, ele trata da lesão leve praticada com violência doméstica. Então, abarca tanto vítimas masculinas quanto femininas, certo? Então, a pena foi para 2 a 5 anos no caso de lesão leve praticadas com violência doméstica. Agora, se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, né, ou seja, violência doméstica e familiar, condição de menosprezo ou ódio, né, contra a mulher, então a pena passa a ser reclusão de 2 a 5 anos. Né? Então, houve alteração tanto com relação ao delito de feminicídio, como também com relação à lesão leve praticada contra a mulher, nos termos, né, do artigo 121A, que é a condição do sexo feminino. Então, a pena passou a ser reclusão de 2 a 5 anos. Então, o que era antes 3 meses a 3 anos de detenção, passou para reclusão de 2 a 5 anos, uma pena bem elevada agora também. Bom, outra alteração que nós tivemos no Código Penal foi com relação às disposições comuns dos crimes contra a honra. Lá no artigo 141, nós temos causas de aumento de pena que valem tanto para calúnia quanto difamação e injúria. E o parágrafo 3º, ele teve agora uma nova redação, colocando o seguinte: se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A desse Código, aplica-se a pena em dobro, né? Então, se alguém praticar uma calúnia, uma difamação ou uma injúria contra a mulher, né, no caso de violência doméstica e familiar, ou na condição de ódio, menosprezo contra a mulher, então a pena vai ser duplicada, tá? Então, uma causa de aumento de pena a ser usada na terceira fase de cálculo da pena. Bom, ainda no Código Penal, nós temos uma alteração muito interessante no crime de ameaça. Por quê? Primeiramente, nós temos uma causa de aumento de pena, né? Nós sabemos que muitas vezes a ameaça, ela antecede crimes mais graves, como é o caso do feminicídio. E aí, o artigo 147, parágrafo 1º, traz o seguinte: se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, aplica-se a pena em dobro. Então, a pena vai ser duplicada se essa ameaça for praticada contra a mulher no contexto, né, da questão da violência doméstica e familiar, que acontece muito, e fora desse contexto também na situação de ódio, de menosprezo contra a mulher. Então, andou muito bem o legislador, né, com essa causa de aumento de pena. E mais importante ainda é o parágrafo 2º, que coloca o seguinte: somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo. Por quê? Mesmo com a vigência da Lei Maria da Penha, o tipo de ação penal do crime de ameaça não havia sido modificado. Continuava sendo pública, condicionada à representação. Então, o que acontecia é que a mulher que ela sofria ameaça, ela precisava representar para poder ter instaurado, né, um inquérito policial, já que a Lei Maria da Penha veda o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Então, para a polícia instaurar o inquérito, era preciso a representação. Para o Ministério Público denunciar, era necessária a representação. E muitas vezes a mulher não tinha conhecimento disso, acabava perdendo o prazo, que é um prazo curto, né? 6 meses contados do dia em que souber quem é o autor do fato. Então, a mulher acabava perdendo o prazo e aí não podia mais representar, né, findo este prazo, e acabava gerando a impunidade. Então, diante disso, esse crime ele passa a ser de ação penal pública incondicionada, se a ameaça ela é proferida pela razão do sexo feminino. Então, andou muito bem o legislador nessa alteração, né, feita aí no crime de ameaça. Muito bem feita, né? Já deveria ter feito há mais tempo, lá quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, mas não, né, foi feita somente agora no ano 2024. Bom, então essas foram as alterações que a Lei 14.994 causou no Código Penal, mas aí agora a gente sai do Código Penal e vai para a Lei de Contravenções Penais, né, que é a Lei
ao Decreto-Lei 3688 de 1941, que ele coloca o seguinte, lá no artigo 21. Se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, aplica-se a pena em triplo, né? Então, qualquer contravenção penal, principalmente a contravenção de vias de fato, por exemplo, um tapa na cara, um puxão de cabelo, puxão de orelha, né? Então, essas contravenções, né, elas terão a pena triplicada se por acaso elas são cometidas no contexto de violência contra a mulher, né? A violência contra o sexo feminino. Então, andou também muito bem o legislador nessa situação. Bom, saindo da lei de contravenções, a gente vai para a lei de execução penal, que é a lei 7.210 de 1984. Aqui houve várias alterações também de grande importância. A primeira fala a respeito dos direitos da pessoa presa, lá no artigo 41, parágrafo 1º, que diz: os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do juiz da execução penal. Então, esses incisos 5, 10 e 15, eles falam especificamente, primeiramente, inciso 5º, com a proporcionalidade do tempo com relação ao trabalho, estudo e recreação. O inciso 10 fala a respeito das visitas, né, sejam familiares ou visitas íntimas. E o inciso 15, que fala a respeito da comunicação com o mundo exterior, por exemplo, através de cartas, bilhetes, né, já que não pode usar celular dentro do estabelecimento prisional. Então, essa competência de restringir os direitos, esses direitos, era de competência do diretor do estabelecimento prisional. E aí houve alteração para colocar que essa suspensão, essa proibição, né, ela vai ser feita a partir de agora pelo juiz da execução. Então, deixa de ser uma matéria meramente administrativa para ser realmente uma matéria do juiz, na matéria jurisdicional. O parágrafo 2º coloca: o preso condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino não poderá usufruir do direito previsto no inciso 10 em relação à visita íntima ou conjugal. Então, essa alteração foi pesada, né? Bem pesada. Então, aquele homem, principalmente, né, o homem que ele é condenado por qualquer crime, né? Qualquer crime que seja com relação a condição do sexo feminino, né? Seja ele uma lesão corporal, seja ele um feminicídio, enfim, qualquer crime relacionado à violência contra a mulher, ele não vai ter direito à visita íntima ou conjugal. Não tem direito, tá? Então, ficou bem interessante. Cuidado que ele continua tendo direito à visita familiar, mas não à visita íntima, né? Encontros íntimos com sua esposa, com sua companheira, então não pode. Então, houve essa restrição aí, né? Com relação àqueles que são condenados definitivamente pelos crimes contra a mulher, em razão do sexo feminino. Andou muito bem o legislador. Bom, artigo 86 da LEP. Será transferido para o estabelecimento penal distante do local de residência da vítima, ainda que localizado em outra unidade federativa, inclusive da União, o condenado ou preso provisório que, tendo cometido crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameace ou pratique violência contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento de pena. Então, a ideia é mandar para longe esse indivíduo, né, que praticou, né, praticou sim, porque ele pode ter sido só preso provisoriamente, né? Ou então ele foi condenado definitivamente por algum crime praticado contra a mulher, em razão do sexo feminino, né? Então, ele vai ser transferido para bem longe, digamos assim, inclusive para outra unidade federativa, né? Então, por exemplo, pode ser para um outro estado, né? Que desde que fique longe daquela vítima, desde que ele venha, né? Cometendo ainda, praticando ameaça ou praticar violência contra a vítima ainda ou seus familiares durante o cumprimento da pena. Né? Então, muitas vezes o indivíduo está cumprindo pena, por exemplo, no regime semiaberto, no regime aberto, e ele, né, continua ameaçando aquela vítima ou seus familiares, ou pratica qualquer crime, né, violento contra ela. Então, bem interessante essa medida de transferir para bem longe essa pessoa, né, esse agressor, que realmente venha a cometer essas situações descritas no parágrafo 4º. Tá? Muito interessante também. Até para dar menos medo à vítima, né? Muitas vezes a vítima fica com receio de que o indivíduo possa sair por algum benefício, né? Então, é bem interessante isso, essa transferência para bem longe.
Artigo 112 fala da progressão de regime. Então, terá que cumprir 55% da pena se o apenado for condenado pela prática do feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional. Então, se o indivíduo é primário, ele tem que cumprir 55% da sua pena para poder progredir de regime, muito provavelmente do fechado para o semiaberto, tá? Vedado o benefício do livramento condicional. Então, cuidado, porque o legislador ele não retirou o direito à progressão de regime, nem mesmo para o reincidente. Só que o reincidente continua tendo que cumprir 70%, tá? Mas no caso daquele réu primário que cometeu feminicídio, ele tem que cumprir 55% da pena para poder progredir de regime. Então, não foi retirada a progressão de regime, apenas foi colocado um percentual maior, porque antes, salvo me engano, era de 40%, salvo me engano, 40%, mas passou a ser 55%. Bom, e aí temos aqui o artigo 5º-A, né, que coloca o seguinte, que o artigo 146-E da Lei de Execução passa a vigorar da seguinte forma: o condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a usufruir qualquer benefício em que ocorra sua saída de estabelecimento penal, será fiscalizado por meio de monitoração eletrônica, né? Então, aquela pessoa que vai para o semiaberto, né, progride para o semiaberto, se ele sair, por exemplo, para trabalhar, ele, né, no caso, vai ser monitorado, né? Com relação às saídas temporárias, não é mais permitida, né, com relação ao feminicídio, tendo em vista que, mesmo antes da alteração, o feminicídio era uma qualificadora do homicídio. Então, a própria lei da execução penal ela já tinha sido alterada para que as pessoas condenadas por crimes hediondos ou equiparados, elas não pudessem sair temporariamente, né? Então, já tinha havido essa alteração esse ano, e aí apenas ele, né, repetiu. Mas se por acaso esse indivíduo sair em razão de uma progressão de regime, por exemplo, para ir para o semiaberto, poder trabalhar fora do estabelecimento, ele vai ter que ser monitorado eletronicamente. Bom, então essas foram as alterações na lei de execução penal. Agora a gente passa para a lei dos crimes hediondos, né? Então, o feminicídio ele passou a ser um crime autônomo, lembrando disso, não é mais uma qualificadora do homicídio, e aí a lei dos crimes hediondos ela foi alterada para acrescentar o artigo 1º, no artigo 1º, inciso 1b, o feminicídio expressamente como crime hediondo, tá? Então, todas aqueles prejuízos que são trazidos pela lei dos crimes hediondos também, né, já eram aplicados ao feminicídio, mas agora ele está expressamente como crime autônomo. Foi essa a única alteração na lei dos crimes hediondos. Na Lei Maria da Penha, a gente também tem uma alteração lá no artigo 7º, né, que fala que o artigo 24A da Lei Maria da Penha passa a vigorar com a seguinte redação: esse artigo 24A é um crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência, em que eles, né, a pena dele era de 3 meses a 2 anos de reclusão, e passou a ser reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, aquele indivíduo, por exemplo, que o juiz decretou a medida protetiva de afastamento do lar, ou afastamento, né, a questão do distanciamento pela metragem, entre outras medidas protetivas, caso ele venha a descumpri-la, a pena agora passou a ser reclusão de 2 a 5 anos e multa, uma pena bem alta aí com relação ao descumprimento, já que a pena de 3 meses a 2 anos de reclusão não estava surtindo efeito, né, com a quantidade de medidas protetivas que eram quebradas geralmente. E, finalmente, nós temos algumas alterações no Código de Processo Penal, em que o artigo 8º da Lei 14.994 coloca que o artigo 394-A do Código de Processo Penal, né, tem a seguinte redação: os processos que apurem a prática de crime hediondo ou violência contra a mulher terão prioridade de tramitação em todas as instâncias, né? Então, vão ser processados primeiramente, vão ter prioridade esses processos. Os processos que apurem a violência contra a mulher independerão do pagamento de custas, taxas ou despesas processuais, salvo em caso de má-fé, né? Então, se a mulher, por exemplo, ela faz uma denunciação caluniosa com relação ao agressor, então, isso é má-fé, né? Então, realmente, se houver algum processo tramitando, então ela deverá pagar as custas, né? Tendo em vista a má-fé dela. As isenções de que trata o parágrafo 1º desse artigo aplicam-se apenas à vítima e, em caso de morte, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão,
quando a estes couber o direito de representação ou de oferecer a queixa ou prosseguir com a ação, né? Então, no caso aí dos crimes de ação penal privada, quando o cônjuge ascendente, descendente ou irmão puder continuar na ação, né, o que acontece na ação penal privada propriamente dita e também na pública, na privada subsidiária da pública. Na queixa personalíssima do artigo 236 do Código Penal, que é o induzimento à erro essencial, ocultação de impedimento, isso não acontece, né? Por ser personalíssima, só a vítima que pode dar entrada no processo, só a vítima que pode prosseguir, né, dar continuidade, então não vigora na queixa personalíssima. Bom, gente, então essas foram as alterações, né, trazidas pela Lei 14.994, agora de 9 de outubro de 2024. Muito interessantes as alterações, né? Espero que vocês tenham compreendido direitinho, né, tudo que eu coloquei para vocês, né? Então, as alterações foram muito bem-vindas na minha concepção, né? Então, espera-se realmente que a violência contra a mulher diminua, né, que os níveis de feminicídio diminuam, né, em razão aí dessa, digamos, prevenção geral negativa, né, que é colocada por essa nova lei, todas as alterações que são trazidas por ela, de colocar medo, né, de intimidar, tentar intimidar essas pessoas a não cometerem mais o feminicídio e outros crimes, né, que são praticados contra as mulheres aí no contexto da condição do sexo feminino, tá? Então, foram essas alterações e espero que ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês. Gratidão.